Para melhor compreender a disciplina de Fundamentos de Saúde, vamos agora estudar o desenvolvimento da saúde e da medicina em um contexto histórico. O conhecimento sobre a saúde foi sendo transmitido de geração para geração na história de nossas civilizações. Também devemos considerar a integração de várias civilizações que puderam então assimilar os conhecimentos e a cultura de outros povos e outras civilizações, trazendo então consigo na evolução, na migração, e também evoluindo em muitos momentos esses conhecimentos, mas em alguns momentos, de acordo com contextos históricos, havendo também retrocesso no processo de conhecimento sobre a saúde ao longo da história, de acordo com a cultura dos povos e também de acordo com a fé. Um dos procedimentos mais antigos já registrados é registrado através da arqueologia. A arqueologia então observou vários fósseis e também crânios de pessoas que foram submetidos a perfurações. E essas perfurações são chamadas de trepanação. Então, a trepanação é um procedimento que já foi observado desde a pré-história, desde antes do período onde havia escrita, mais precisamente no período neolítico, 10 mil anos antes de Cristo, também em pinturas rupestres, que se sugere haver uma crença que os orifícios pudessem curar convulsões epiléticas, enxaquecas e também distúrbios mentais. Nesse contexto, então, temos a fase teológica, que a fase teológica aconteceu ao longo da história em vários períodos, retrocedendo e também avançando no seu desenvolvimento. Podemos observar a fase teológica de uma forma bem clara num momento mais contemporâneo de nossa história, quando os colonizadores encontraram então as civilizações indígenas, como na América, aonde um sacerdote, como o pajé, desenvolvia um papel muito importante na tribo, tanto no aspecto religioso, espiritual, e também correlacionando esses valores e esse conhecimento religioso com fundamentos que possam então interferir na saúde da comunidade, da aldeia. O pajé, então, era uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas no Brasil, detentor de muitos conhecimentos e da história da tribo. Ele era, ou ele é, em algumas tribos que ainda existem pajé, o indígena mais experiente, que conhece mais sobre a natureza, sobre as plantas, e por isso desenvolvia um papel fundamental na liderança do processo de cura e também nos processos espirituais. O pajé também tinha a função de líder espiritual da tribo. Ele que conhecia os meios de entrar em contato com os espíritos e deuses protetores da tribo. Portanto, é ele que tinha a função de invocar os espíritos, fundamentalmente para decidir questões de natureza política dentro da tribo, mas também invocando os espíritos para curas espirituais. Nesse contexto, a medicina africana vai seguir um modelo muito parecido, também utilizando a figura de um líder, no caso, uma espécie de pajé, que vai utilizar também de recursos naturais e também espirituais. Bom, de uma forma mais formal, no contexto das civilizações, evoluindo desse modelo teológico, nós temos a civilização mesopotâmia. A Mesopotâmia é aquela terra entre rios, rio Tigre e Eufrates, mais precisamente na região do Iraque, uma das primeiras civilizações onde surgiram ali o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi é aquele código olho por olho, dente por dente. Vamos supor, se um arquiteto constrói uma casa e essa casa mata o filho do morador, então o arquiteto seria punido pela morte do seu próprio filho, por ter então gerado a morte do morador da casa a qual ele construiu. Então, esse é o código olho por olho, dente por dente. Esse código nos faz entender que a responsabilidade do comportamento das pessoas daquela comunidade, daquela civilização. Então, os comportamentos de saúde
estavam mais relacionados com questões teológicas e políticas. Não se podia, por exemplo, urinar na rua, porque existia a crença que esses atos de barbárie poderiam ser punidos com maldições. Então, o contexto onde o pecado influenciava na questão de saúde. Obviamente, havia uma observação empírica dos fatos, onde a associação de causa e efeito era correlacionada com o comportamento dos indivíduos. Então, tínhamos as leis, tínhamos a magia, a saúde, a doença e a religião. E o povo, então, ele seguia esses preceitos para que, dentro desses preceitos dessa civilização, dessa comunidade, então, se sentisse seguro, com práticas de comportamento seguro, no aspecto religioso e também legal. No Egito, nós desenvolvemos então uma medicina empírica ou popular, com mais senso comum, mas ainda com a presença do sacerdote, que eram com certeza direcionados, né, davam mais atenção àqueles que eram privilegiados. Utilizaram plantas, né, eram pioneiros no desenvolvimento de plantas para a cura, né, desenvolvimento de cura através da fitoterapia, mas eles tinham um diferencial muito grande porque eles sabiam muito mais de anatomia, pois tinham a prática da mumificação, né, do processo de separação de órgãos para a mumificação, e isso acabou dando mais conhecimento, levando esses conhecimentos de anatomia para serem assimilados em outras civilizações. Não podemos deixar de falar da medicina oriental. A medicina oriental, ela está presente até hoje, e mais recentemente, boa parte do seu conhecimento está empregado na medicina e na saúde contemporânea, como por exemplo o uso da acupuntura. Então, podemos falar da medicina chinesa, da medicina taoísta, né, baseada na filosofia taoísta, na filosofia de Confúcio, a questão da medicina ayurvédica também pode ser chamada, na medicina tradicional japonesa, na acupuntura, na fitoterapia, nas técnicas de massagem e o conceito de Qi ou Qi, né, energia em movimento, e que existe então um fluxo de energia no corpo, e esse fluxo de energia é capaz de favorecer a cura e manter a saúde do indivíduo. Segundo a medicina oriental, em todas as correntes, a doença ocorre primeiro em nível energético e somente a posterior ela se consolida como um status físico. Na Grécia Antiga, os tratamentos eram baseados muito mais na filosofia do que na compreensão da anatomia ou da ciência. Existiu ali o surgimento do vitalismo, que era uma corrente filosófica que postulava que existia uma capacidade inata nos indivíduos de promover a cura. Então, essa corrente foi evoluindo ao longo da história e renasceu em vários momentos, inclusive em períodos como o Renascimento e até mesmo em períodos mais contemporâneos na nossa história moderna. A medicina ocidental, na saúde da medicina grega, né, no período grego, ela era uma formação de saúde muito relacionada com a filosofia. Os médicos, inicialmente, eram filósofos. A filosofia era realmente a formação principal dos sábios. Então, esses sábios, então, esses filósofos, amantes do conhecimento, eles eram, além de médicos, matemáticos, astrônomos, físicos, e os médicos tinham todas as atribuições em saúde, incluindo cuidados, tratamentos com ervas, remédios, massagem, manipulação, tratamento com enguias elétricas, como se fosse uma eletroterapia para pacientes com reumatismo. Então, o filósofo era médico e ele fazia todas as atribuições de cura, né? Não como hoje, como existem várias profissões. Então, o filósofo ele abrangia todas essas áreas, inclusive as áreas não médicas, então tudo estava integrado à filosofia. Então essa é a era metafísica, a era grega é uma era metafísica, que focava no vitalismo. Né? Nós falamos aqui de Aristóteles porque era um grande filósofo, era uma grande mente que influenciou o período helenístico, mas também ele tem o seu impacto, a sua obra tem impacto na filosofia,
até hoje em dia, onde, né, teve grande influência no desenvolvimento da filosofia moderna. Bom, antes disso, né, nós temos a história de Esculápio. Esculápio, ou Asclépio, né, tanto faz, podemos utilizar conforme a língua, né, vai ficar traduzido como Esculápios ou Asclépio, era, na realidade, muito provavelmente era um ser, uma pessoa viva, né, uma pessoa que viveu entre os humanos, né, na Grécia. Não se tem certeza absolutamente sobre isso, porque nessa época era comum que pessoas que tinham grandes feitos na sua comunidade, após serem mortos, após morrerem, fossem considerados figuras deidificadas, né, consideradas como Deus. Então, a teoria é que Esculápio realmente foi um filósofo que, digamos, praticava eventos de cura junto com a sua comunidade, e após a sua morte foi deidificado e considerado Deus. Então, Esculápio é considerado o deus da medicina, tá? E Hipócrates foi considerado o pai da medicina. Esculápio era filho do deus Apolo, com a mortal Coronis. A lenda conta que foi criado pelo centauro Quiron, que o educou na arte das ervas medicinais e das cirurgias. Se tornou, portanto, o deus mais apropriado no panteão para doentes e desesperados. Então, o Asclépio, ou Esculápios, né, ele ultrapassou os limites da medicina por ter ressuscitado pessoas que praticamente já estavam mortos. E por isso teria sido punido por Zeus, que o fulminou com um raio. Então, após isso, a pedido de Apolo, acabou sendo divinizado por Zeus e passou a ser cultuado como deus da medicina. E foi iniciando-se em Epidauro, o culto a Asclépio espalhou por toda a Grécia, o Império Romano e outras regiões. Ergueram-se templos denominados Asclepions, onde eram acolhidos os doentes para tratamento com os Asclepíades, um misto de médicos e sacerdotes. Ali se empregavam procedimentos de natureza religiosa, simultaneamente com métodos terapêuticos racionais. Aí veio a era de Hipócrates. Hipócrates foi o primeiro filósofo médico que passou a separar um pouco mais a filosofia da medicina. Por isso, é considerado o pai da medicina. Então, Hipócrates realmente foi um homem, né? E a história já considera mais certeira a existência de Hipócrates. Hipócrates teve grande influência na medicina atual, deixou grandes, digamos, achados históricos, né? Obras literárias, né? Como as obras que ele deixou sobre a cirurgia, sobre epidemia, epidemiologia, sobre fraturas, estudo das articulações, estudos dos ferimentos, prognósticos, sobre os ares, humores, águas, né? Lugares, do regime das doenças agudas, das úlceras, das fístulas, sobre hemorroidas, lei e também juramento de Hipócrates, que até hoje é lembrado na faculdade de medicina, na história da medicina, e gera um grande impacto na ética e na identidade de todos os profissionais de saúde, porque realmente os gregos, os médicos, eles contemplavam todos os tipos de cura, que hoje nós dividimos entre várias profissões da área da saúde. Então aqui a ilustração da história de Hipócrates, aonde ele está se recusando a receber presentes do imperador Arquimênida Artaxerxes, que estava pedindo seus serviços, né, num quadro pintado por Girodet, de 1792. O juramento de Hipócrates foi um dos maiores, digamos, heranças que Hipócrates deixou, né, principalmente porque essa herança, a herança desse juramento, ele consolidou, ele formatou a ética médica e de todos os profissionais de saúde. Eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Ígida e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir segundo o meu poder e minha razão a promessa que segue. Estimar tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte.
fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre, e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por prazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. Não praticarei a talha mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Então, esse juramento foi uma grande herança e até hoje a deontologia, a ética profissional de todas as profissões de saúde utiliza os conceitos éticos trazidos por esse juramento estabelecido por Hipócrates. Em Roma, nós temos também alguns avanços trazidos pelo Império Romano. Né? Acredito que os principais avanços de Roma foram a medicina dos gladiadores, medicina de guerra, porque era um povo que realmente era expansivo, conquistava terras e fazia muitas batalhas. Então, haviam muitas amputações, haviam muitos ferimentos, inclusive nas lutas com gladiadores e também nas batalhas por conquistas de novos territórios. Isso fez com que houvesse um grande desenvolvimento da medicina de guerra. Como acontece hoje quando existem guerras como o Vietnã, por exemplo, sabe-se que o PHTLS, né, desenvolveu, que é o Pre-Hospital Trauma Life Support, que é aqueles atendimentos de socorrista do SAMU, né, foram atendimentos que desenvolveram muito após guerras como a Guerra do Vietnã. Contribuição dos romanos. Então, os médicos romanos, em geral, eram escravos, principalmente de origem grega, evidenciando então que ainda a história e também a fundamentação da medicina grega era muito forte no período do auge romano. E essa medicina grega ainda desempenhava um grande papel, né, na história naquela época, no período clássico, e ainda era muito influente mesmo no domínio romano. Medicina militar, como já mencionei, medicina de guerra, ferimentos e amputações, e temos aí digamos, influência marcante do Romano Galeno, que foi um grande anatomista e fisiologista no período romano. Aqui nós temos a alusão, né, ao banho romano, né, as termas romanas. Essa aqui é no Oriente, né, essa foto à direita no Oriente, que ainda está em atividade hoje, né, no Oriente Médio, que é uma construção romana no período que Roma dominava essa região. E na esquerda nós temos a cidade inglesa de Bath. E essas termas romanas ali, que não estão em funcionamento, mas estão em visitação na cidade de Bath, cerca de 1 a 2 horas de Londres, é a evidência da construção romana na Inglaterra. Exatamente, muitas pessoas não sabem que existiu uma invasão romana, né, não lembram disso na história,
que existiu uma invasão romana, uma presença romana por mais de 4 séculos na Inglaterra, e que Londres, inclusive, é uma cidade romana. E Londres significa Londinum, né? Na época era chamada de Londinum, e London, Londres, é a derivação de Londinum em latim, que significa distante, né? Londinum, distante do Império Romano. Então eles deixaram algumas construções e os banhos em Bath, né? As ruínas, né, de Bath, lá que eles edificaram na volta, né? Com prédios vitorianos, uma cidade muito bonita, né? Na realidade é uma cidade que foi construída, né, inicialmente pelos romanos. Então, a contribuição dos árabes na medicina. Então, muita gente não sabe, mas as primeiras noções de higiene, como a importância de tomar banho, mesmo sem conhecer vírus e bactérias, eles não conheciam, mas eles já entendiam pela reação do conhecimento empírico, né, de causa e efeito, eles já tinham essa noção de que o higiene era bom para a saúde. Então eles desenvolveram as escolas médicas precursoras das europeias, inclusive quando eles tiveram a presença é, árabe, né, no caso os muçulmanos quando invadiram Portugal, Espanha, sul da França, eles também geraram uma influência na Europa durante o período de invasão. Grandes livros foram feitos pelos árabes, como os livros de Avicena, né? Da mesma forma que Hipócrates contribuiu com muitas obras na época do período grego, Avicena, que foi mais contemporâneo, contribuiu com grandes livros, porque os árabes eles tinham contato com muitas civilizações e eles acumulavam os conhecimentos de várias civilizações, africana, europeia, do Oriente Médio, e eles iam então trazendo esses conhecimentos e acabaram levando esses conhecimentos para a Europa. Inclusive, o europeu nós só comemos de garfo por causa dos árabes. O uso do talher é uma invenção árabe. Então, os europeus, eles antes dos árabes, antes de ter contato com os árabes, comiam com a mão. E os árabes, então, eles considerando, né, que tocar a comida com as mãos são impuras. Então, esse foi um costume trazido pelos árabes. Avicena, né, foi um grande médico e filósofo islâmico, né, o muçulmano, era um polímato, né, que era uma pessoa, polímata, né, uma pessoa que tinha vários conhecimentos de várias áreas, escreveu tratados sobre variados conjuntos de assuntos, dos quais aproximadamente 240 chegaram aos nossos dias. Em particular, 150 desses tratados se concentram em filosofia e 40 em medicina. Tá? Viveu na era de ouro do Islã, ou dos árabes, dos muçulmanos. E aí temos a apavorante história da Idade Média. Então, a Idade Média, na realidade, foi um período que iniciou com trevas, por causa da precariedade do conhecimento, do retorno ao foco religioso, e a medicina, então, ela teve um período que se apagou, né, e tivemos novamente uma era teológica dentro da medicina. Então aqui, retorno da trepanação. A trepanação sempre, desde a pré-história, desde antes da história, estava presente, e até o período medieval ainda se ouvia falar de trepanação. Na Grécia, no período grego e até a Idade Medieval ainda existia trepanação para os mesmos problemas que se postulava na pré-história, no período neolítico. Então, a Idade Média começou com a Idade das Trevas. Então, aqui, ó, esse paramento dos médicos, assim, acreditava que isso afastava maus espíritos, né? Então, o retorno, né, um empirismo baseado na teologia, né, um conhecimento baseado na experiência, na relação de causa e efeito, na avaliação de fenômenos que muitas vezes eram equivocados.
né, e poucas vezes eram realmente factíveis. Então, nós tivemos um período de fortes pandemias, a peste, né, chamavam de peste. Muitas dessas pandemias não se sabia que tipo de doença era, porque na realidade não se tinha conhecimento, as pessoas simplesmente morriam. Quem conhece a França sabe que existem as catacumbas na França, embaixo da terra, então as pessoas eram enterradas nesses locais em grande quantidade. Então, quem viu a pandemia do Covid, ela foi realmente muito pior, essas pestes que aconteceram, essas pandemias que aconteceram na Idade Média, e tudo estava correlacionado com uma fundamentação religiosa. Então, o retorno à religião, tratamento médico não era nada confiável, mas mesmo assim surgiram as primeiras universidades e também tinha a figura dos alquimistas, que tinham restrições é, dadas pelos costumes religiosos. Então, essa aqui é a figura de um barril, né? Isso nos faz pensar em muita coisa, mas quem conhece um pouco da história da saúde, da medicina, vai lembrar de um período onde geração espontânea, né? Onde se acreditava que simplesmente a vida saía da sujeira, né? Então, postulou, né, se você colocar ali um barril, né, com roupas íntimas de mulher sujas, né, comidas podres, ovos podres, animais mortos, ia surgir dali a vida. Então eles acreditavam que dali saía a vida e provavelmente, como tinha baratas, ratos ali, a sujeira atraía também doenças. Então, essa correlação foi uma correlação de causa e efeito e que fazia entender que essas coisas traziam maus ares. Né? Então, esses maus ares a gente pode considerar como a teoria dos miasmas. Teoria dos miasmática, dos miasmas, era predominante, né, e falava, né, postulava a transmissão de doenças, né, antes da teoria dos germes. Né? Então se acreditava que ares ruins, né, ares ruins eram responsáveis pelas doenças. Então algumas ilustrações que podem demonstrar, né, o que era, né, as guerras, a sujeira e tudo mais. Eles não tinham noção de que era bactéria, então eles enterravam as pessoas digamos, aonde eles bebiam água, eles não tinham noção de higiene, não tinham esgoto, saneamento, então todas essas situações, né, de falta de estrutura, que eles não sabiam que tinham bactérias e que quando as pessoas infectadas acabavam contaminando, né, aos poucos eles foram observando que deveriam queimar os cadáveres e assim por diante, baseado na observação mesmo. Né? Não tinha noção de bactéria. Né? Aqui mais uma figura de trepanação também, que a extração da Pedra da Loucura de Bosch mostra uma trepanação aí na Idade Média, né? Um período próximo ao período do Renascimento. E o Renascimento ele vem a mudar um pouco as coisas. Né? O Renascimento ele é renascimento do quê? Principalmente daquelas ideias gregas, retorna à filosofia. Então a evolução da saúde, né, ela, digamos, estagnou na Idade Média e depois no final da Idade Média, com o Renascimento, surgiram novamente as ideias gregas, né, de luz, de conhecimento, da busca pela sabedoria, e isso, né, fez com que houvesse novamente um verdadeiro renascimento cultural, científico, filosófico. Né? Surgiu o humanismo, o racionalismo, o individualismo, o antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro e não Deus no centro, né? No caso, assim, na questão da ignorância, né, dos fatos. E, na realidade, se formos ver o cristianismo, ele não necessariamente pregava isso, não pregava a ignorância, ele pregava a luz. Né? E esse foi um período onde houve um renascimento dos conhecimentos. Nesse período, né, já no início ali do Renascimento, nós tivemos a figura do Andreas Vesalius, né, que era um grande anatomista belga,
e ele trouxe grandes avanços para a época, para o conhecimento da época, porque ele começou a dissecar cadáveres e escrever seus tratados, o que favoreceram para procedimentos de cura e tratamento cirúrgico também. Então, o Renascimento, principalmente, né, liderado aqui pelo René Descartes, né, que era um filósofo também, filósofo, médico e matemático, pai do método analítico, né, o homem do penso logo existo, e ele desenvolveu as primeiras teorias mecanicistas de saúde. Então, o que podemos chamar de uma teoria mecanicista de saúde? O Descartes, ele postulou que os órgãos, né, por exemplo, coração, pulmão, intestino, né, trabalhavam em conjunto para manter a saúde. Se um órgão não funcionasse bem, então ele iria sobrecarregar o outro e assim por diante. Então, o próprio discurso, né, do método, a obra de Descartes, ela tinha alguns preceitos, ensinava alguns preceitos. Por exemplo, verificar se existem evidências reais ou indubitáveis acerca dos fenômenos ou coisas estudadas. Porque na época da Idade Média, na época das trevas, as pessoas correlacionavam. Ah, caiu um raio aqui, então vai ter fogo. Mais ou menos isso, né? Digamos, e algumas correlações empíricas da Idade Média, empírico é baseado na experiência, elas tinham grandes equívocos e as pessoas acreditavam naquelas verdades e aplicavam procedimentos empíricos nos pacientes e na realidade, né, muitas vezes não tinha nenhuma relação e acabavam não ter nenhuma eficácia nos procedimentos. Então, analisar significa dividir ao máximo as coisas estudadas, buscar a relação de cada coisa, né, com o todo. Sintetizar, agrupar as partes estudadas novamente em um todo verdadeiro, buscando compreender a relação de cada parte com o todo. E enumerar todas as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do raciocínio, do pensamento. Então, o Descartes foi realmente incrível, ele restabeleceu, mas com certeza ainda com muita precariedade, porque nós sabemos que a saúde não é um sistema de engrenagens, de órgãos funcionando bem para que outros possam operar também da mesma forma, o ideal funcionamento, e a saúde dependendo somente do funcionamento dos órgãos. Saúde é muito mais do que essa teoria mecanicista do René Descartes. E aí temos ali a figura de William Harvey, em 1628, que fez as primeiras análises, né, anatômicas, aonde ele definiu a circulação sanguínea. Então, funcionamento da grande circulação, pequena circulação, veias e artérias. Vamos imaginar, se hoje a gente mede a pressão e entende o coração, como ele funciona, graças a William Harvey, então, que foi quem descobriu a circulação sanguínea. O primeiro a visualizar a vida microscópica. O primeiro a ver, então, micro-organismos foi o holandês Anthony van Leeuwenhoek, em 1675. O holandês Leeuwenhoek era um comerciante que não era da área médica, não era um filósofo, mas um grande curioso. Ele gostava muito de desenvolver certos gadgets, dispositivos, engenhocas, e em certa oportunidade ele começou a desenvolver e utilizar instrumentos que eram, na realidade, precursores do que nós podemos chamar hoje de microscópio. Então, Leeuwenhoek saiu do anonimato quando viu criaturas muito pequenas se agitando, né, numa amostra de água na tina, água da chuva, que havia se acumulado, e usando algumas lentes que ele mesmo fabricou. Então, ele passou, depois disso, depois de ver esses germes se movendo na água, ele passou a, então, analisar com microscópios rudimentares tudo que ele podia ver, né? Então, desde fezes de animais e até mesmo o próprio esperma. O comerciante, então, foi o primeiro a descrever bactérias, protozoários, capilares sanguíneos e fibras musculares no microscópio. Bom, nossa audição, né, a nossa audição mesmo, ela apresenta um espectro de frequência
tanto para ondas de alta frequência quanto de baixa frequência, quanto a audição, quanto estímulos sonoros. Isso significa que nossos sentidos, eles, até mesmo a gustação, apresentam um espectro de limitação de detecção de informações do ambiente. Então, se nós considerarmos o espectro de detecção de informações sonoras de um animal como um cachorro, podemos entender que o cachorro tem uma capacidade maior de perceber alguns estímulos sonoros. Da mesma forma, se nós observarmos uma águia, também ela vai apresentar um espectro maior de resolução para detecção de informações visuais. Da mesma forma, a gustação. Então, o olho humano ele tem um limite de resolução de 0,2 milímetros. Abaixo desse valor, não é possível enxergar os objetos sem o auxílio de instrumentos, como lupas e principalmente o microscópio. Bom, aqui nós temos cientistas fazendo observações simultâneas, né? Na realidade, o que a gente chama de triangulação. Né? Será que o que eu estou vendo, você está vendo? Então, esse dispositivo, né, ele poderia, então, assegurar que não seria fantasia a visualização de somente um cientista. A ideia de triangulação é uma ideia muito comum na ciência, né, considerando que a verdade ela sofre influência turva dos sentimentos, das emoções. Então, a discussão, a análise dos dados, ela deve ser revisada. Então, essa é a ideia. Bom, teoria dos germes. A teoria dos germes consiste no conceito, né, no pensamento onde micro-organismos conhecidos como patógenos ou germes podem levar a doenças. Então, quando se postulou essa teoria, alguns cientistas chegaram a pensar que todas as doenças eram causadas por germes, né? Na realidade, não é bem assim, né? Nós sabemos que nós temos uma capacidade intrínseca de proteção do nosso corpo e também, às vezes, os germes estão lá no ambiente e nós só adoecemos porque a nossa imunidade está mais baixa. Então, muitas vezes nós temos um patógeno externo muito agressivo, uma imunidade normal, e às vezes nós temos um patógeno, uma bactéria, um fungo, pouco agressivo e adoecemos porque nosso sistema imunológico está certo, mas está enfraquecido. Né? A primeira referência escrita a uma teoria microbiana das doenças é atribuída ao italiano Agostino Bassi, com base nas suas observações nas doenças dos bichos da seda. Formas básicas da teoria dos germes foram propostas por Girolamo Fracastoro em 1546 e expandidas por Marcus von Plantes em 1762. No entanto, tais visões foram desprezadas na Europa, onde já estavam, né, acostumados com a teoria de Galeno, né, do romano Galeno, que desde a Roma antiga preponderava, né, com a ideia dos miasmas, dos maus ares. Né? Então, a teoria miasmática ela competiu por muitos séculos com as teorias mais modernas, né, que tinham muito mais evidências, né, científicas, etc. Tá? Então, em 1850, a obra de Louis Pasteur, né, foi muito importante, né, Louis Pasteur, que eu vou citar mais adiante, e que posteriormente foi estendida pelo Robert Koch, que descobriu, né, na realidade, descobriu o agente causador da tuberculose, que passou a ser bacilo de Koch, né, na década de 1880. No final daquela década, a teoria do miasma ainda lutava para competir com a teoria dos germes, que é os germes causando a doença, e não os maus ares. Né? Os vírus, olha só os vírus, eles foram descobertos por Dmitry Ivanovsky. Esse Dmitry, ele simplesmente fazia análises em plantas, né? E ele descobriu uma doença em planta, né, que o microscópio não conseguia detectar. Então, se existia uma doença onde o microscópio não conseguia enxergar as bactérias ou fungos, então ele teorizou a partir disso, em
em 1892, que teria um outro micro-organismo ainda menor, que não poderia ser visto nem mesmo no microscópio, e era realmente isso, né? Ele acertou na mosca. Mais adiante, com a microscopia eletrônica, entendendo que microscopia eletrônica não é microscópio elétrico, né? Microscopia eletrônica é um microscópio que usa feixe de elétrons, né? Então, esse microscópio eletrônico, então, conseguiu registrar, estudar com maior clareza os vírus, né? Isso muito mais contemporâneo, né, no século XX, somente no século XX, que surgiu a microscopia eletrônica, que pôde comprovar que o Dmitri estava certo em 1892, que ele desenvolveu a teoria de um patógeno que ele não via. Então, por exclusão, eles não, aqui tem um patógeno, e esse patógeno seria o vírus, né? Eventualmente, seguiu-se uma era de ouro na bacteriologia, durante a qual a teoria dos germes rapidamente levou à identificação dos organismos reais que causaram muitas doenças. Então, microscópio, né, um micro significa pequeno, scopen é olhar ou ver. Né? Então, olhar do pequeno. Né? Tudo indica, porém, que os primeiros a fazer observações microscópicas de materiais, né, como o Anthony van Leeuwenhoek, que a gente já citou, e o primeiro relato detalhado da observação do interior do tecido vivo, isso é uma coisa um pouco diferente, né, no uso desse instrumento, não apareceu até 1644. L'Occhio della Mosca, de Jean-Baptiste Odierna. Bom, aí veio o Robert Hooke, já com microscópios um pouco mais evoluídos. Né? Seu primeiro invento foi o relógio portátil de corda em 1657 e criou a lei da elasticidade, né? a lei de Hooke, né? 1660. As informações sofridas pelos corpos são proporcionais às forças que são aplicadas sobre eles. Mas o que isso tem a ver com a saúde? É que eu queria dizer que esse Hooke aí, o Robert Hooke, ele era tudo, né? Ele era um filósofo, ele estudava economia, ele estudava astronomia, inclusive ciência, né? Então, Hooke formulou várias teorias sobre sistemas planetários, né? E, digamos, na área da física também, foi um grande expoente, e a grande contribuição para a saúde, né, para o desenvolvimento da saúde, foi na área de microscopia, aonde ele analisou a estrutura da célula. Então, basicamente, o Hooke ele é o pai da biologia, porque ele realmente desvendou e descreveu a estrutura da célula. E isso, então, trouxe grandes avanços, né, com a concepção da biologia celular. Ao longo dos séculos, muitas foram as tentativas de realizar controle da dor através de extratos de plantas ou mesmo do ópio. No entanto, havia uma lacuna muito grande quando se tentava realizar um controle da dor mais extensivo, mais global, uma anestesia, né, no caso mais eficaz para os procedimentos cirúrgicos. O próprio termo anestesia só surgiu após o 1842, quando foi realizada a primeira demonstração de técnica cirúrgica com controle total da dor. Então, no século XIX, os pacientes costumavam desmaiar de dor e até desespero durante operações. Muitos preferiam morrer do que fazer uma cirurgia. Enquanto isso, o éter era utilizado nas festas e comemorações. Mesmo com alguns usuários caindo tombos durante os festejos, não sentiam dor e, em alguns casos, nem mesmo lembravam do episódio. O primeiro a testar a teoria na mesa de cirurgia foi o americano Crawford Long, em 30 de março de 1842. O médico percebeu essa possibilidade após frequentar algumas dessas festas do éter e convenceu um paciente que tinha um tumor no pescoço, um jovem que tinha um tumor no pescoço, a cheirar uma toalha embebida com éter até ficar inconsciente. E aí depois realizou uma cirurgia retirando o tumor no pescoço. Então aí ficou comprovado o efeito anestésico do éter, e aí foi cunhado, a partir disso, alguns anos depois, foi cunhado o termo anestesia para esse procedimento. Anestesia e também o paciente anestesiado. Então, o paciente, quando acordou, estava sem o cisto no pescoço e sem memória das últimas horas,
melhor não sentiu dor nenhuma com a cirurgia. Então, William Morton também utilizou o éter, né, como comprovação de procedimento anestésico, mas ele realmente não sabia dos achados de Crawford Long, do procedimento feito do Crawford Long em 30 de março de 1842, porque o Crawford Long ele não tinha feito nenhuma publicação em artigo. Então, embora o evento foi confirmado por testemunhas. Então, o William Morton ele fez então uma descrição alguns anos depois, sem saber que já teria sido feito o uso do éter em uma anestesia. Então, digamos, os créditos da descoberta da anestesia acabou sendo compartilhado. Aqui uma encenação, né, que foi feita, né, para achado histórico, para demonstração em termos de museus, etc., como teria acontecido a primeira cirurgia com anestesia para a remoção do tumor daquele jovem. Nós temos também a utilização de outros anestésicos, como o que aconteceu com a retirada de dentes, né, do Dr. Wells, que era um dentista, que usou vários dentes utilizando o óxido nitroso, conhecido como gás hilariante. Então, o gás hilariante ele foi descoberto por Joseph Priestley em 1773, e em 1796 um farmacêutico, Humphrey Davy, iniciou os experimentos nos efeitos de inalação do óxido nitroso. Isso ocorreu na cidade de Penzance, Inglaterra. Ele percebeu que o gás produzia uma sensação agradável que também dava uma vontadezinha de rir, né? Por isso gás hilariante. Então, o clorofórmio, tá? Foi mais uma forma de anestesia, né? Está ligado a James Young Simpson, que realizou um amplo estudo sobre compostos orgânicos e constatou a eficácia do clorofórmio em 4 de novembro de 1847. John Snow o empregou na Rainha Vitória durante o nascimento do Príncipe Leopoldo. A partir disso, na Inglaterra, então, foi autorizado o uso do clorofórmio para anestesias, depois que houve o uso com a rainha no nascimento do seu filho, Príncipe Leopoldo. Quanto à história das infecções, Louis Pasteur, em 1865, teorizou que as infecções eram sim causadas por seres vivos. Foi ele, então, inventor do processo de pasteurização, que é muito utilizado no leite. E isso diminuiu muito, né, os casos de infecção após o consumo do leite. Em 1865, foi Lister que aplicou pela primeira vez uma solução antisséptica, né, contra as bactérias, né, que é uma solução que diminui o crescimento, inibe o crescimento de bactérias, e foi utilizada em um paciente com fraturas complexas. Então, muito eficaz em casos de fraturas expostas também. Então, nesse caso, ela visava ter um efeito profilático na infecção. Então, aí iniciou uma nova era. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina, ao observar que as colônias de bactéria não cresciam próximo ao mofo de algumas placas de cultura. Surge uma nova era, a era dos antibióticos, que permitiu aos médicos curar infecções consideradas mortais. A evolução desde então não parou. A eterna luta do homem contra a morte entrou em uma nova etapa cada vez mais moderna. Quanto à confirmação da teoria microbiana, Robert Koch foi o primeiro investigador a criar uma série de exames destinados a confirmar a teoria microbiana das doenças. Em 24 de março de 1882, o médico alemão Robert Koch descobriu o bacilo causador da tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, ou bacilo de Koch. Levou um prêmio Nobel em 1905 pela descoberta do patógeno que causa a doença da tuberculose. Em 1890, publicou os postulados de Koch, com base no seu trabalho de demonstração da bactéria Bacillus anthracis, que causa o carbúnculo ou antrax, principalmente que afeta o gado. Também pode afetar seres humanos. Estes postulados são ainda hoje utilizados para determinar se uma nova doença tem causa em micro-organismos. E o GRAM? O que é o GRAM? O GRAM é uma classificação onde as bactérias gram-positivos adquirem coloração azul quando essa coloração é aplicada a elas. As outras bactérias adquirem coloração vermelha.
elas então são chamadas de gram-negativo. As bactérias gram-positivo e gram-negativo têm uma diferença na coloração porque suas paredes celulares são distintas. Bom, quanto à tuberculose, né? Mycobacterium tuberculose, que é o bacilo de Koch, é uma espécie de bactéria patogênica do gênero Mycobacterium e causadora da tuberculose. Descoberta em 1882 pelo Robert Koch, a Mycobacterium tuberculose tem uma camada incomum de cera em sua superfície celular, principalmente ácido micólico, o que torna as células impermeáveis à coloração de Gram. Técnicas de detecção de ácidos resistência são usadas. A fisiologia do Mycobacterium tuberculose é altamente aeróbia, e então ela vai ficar em regiões que ela consegue ter bastante oxigênio, né, principalmente no pulmão, né, então vai localizar mais em ápice, principalmente, e exige elevados níveis de oxigênio, principalmente um agente patogênico do sistema respiratório de mamífero, né. O Mycobacterium tuberculose infecta os pulmões, não somente os pulmões. Então, a tuberculose ela pode causar infecção óssea também, que é o chamado mal de Pote. E também pode causar infecções no disco intervertebral na coluna, que é chamada espondilodicite, envolvendo o corpo vertebral e também o disco. Os métodos de diagnósticos mais utilizados para a tuberculose são o teste tuberculínico, baciloscopia do escarro e radiografias do tórax, onde nós vamos no raio-x de tórax observar escavações no pulmão. A primeira vacina contra a tuberculose bem sucedida foi desenvolvida a partir das linhagens atenuadas da tuberculose bovina por Albert Calmette e Jean-Marie Camille Guérin em 1906. A vacina BCG, Bacilo de Calmette e Guérin, foi utilizada pela primeira vez em humanos em 1921 na França, tendo sido impedido o seu uso nos Estados Unidos, na Alemanha e no Reino Unido até o final da Segunda Guerra Mundial, onde passou a ser usada então. Novos antibióticos foram surgindo para a tuberculose. Então, Paul Ehrlich descobriu um composto químico capaz de matar micro-organismos da sífilis, dando início a uma busca de substâncias químicas que pudessem destruir outros micro-organismos causadores de doenças. Em 1975, o cientista alemão chamado Gerhard Johannes Paul Domag publicou um trabalho sobre o uso do Prontosil, um composto orgânico que continha sulfanilamida. Tinha algum efeito sobre bactérias da tuberculose. Então já começou aí, então, alguma terapia um pouco mais eficaz, que tinha algum efeito, pelo menos em estabilizar a doença, né, da tuberculose. Em 1943, o cientista russo-norte-americano Selman Abraham Waxman descobriu, junto com seus colaboradores, que o fungo Streptomyces griseus produzia uma substância antibiótica que recebeu o nome de streptomicina. No ano seguinte, uma paciente tratada com a substância foi curada. Experimentos posteriores confirmaram que a streptomicina era de fato efetiva para o tratamento da tuberculose. Domag recebeu em 1939 o Prêmio Nobel de Fisiologia pela descoberta do efeito antibactérico da sulfanilamida, e em 1952 Waxman foi agraciado com a mesma honraria pela streptomicina. Em 1949, com a descoberta de outra droga, o ácido paraminosalicílico, que impediu o surgimento das estirpes resistentes à streptomicina, em 1952, com a isoniazida, a resistência bacilar foi temporariamente vencida. A essas drogas seguiram-se a rifamicina, etambutol, tiacitazona. Então, a esperança voltava então para as drogas no combate aos processos infecciosos e também à tuberculose. Sabemos hoje que a tuberculose está de volta, né, porque ela se torna resistente. Um dos fatores é os pacientes não tomarem o antibiótico até o fim. A doença volta e volta sempre mais agressiva e desenvolve o fenômeno da resistência bacteriana. Aí temos a história também de Edward Jenner, em 1876, a gente voltou um pouco no tempo, né, porque a gente estava falando de infecção, e agora vamos falar sobre vacinação. Aqui está um menino que está sendo vacinado pelo Edward Jenner, que desenvolveu a primeira vacina, e a vacina
contra uma doença que matava 40% dos pacientes, que era a varíola. Essa doença afetava humanos e também animais, como o porco e também o gado. A varíola foi uma doença devastadora para a época e matava até 40% dos doentes. Entre aqueles que sobreviviam, muitos ficavam cegos, mutilados. O mal também atacava o gado, cavalos e porcos. Inclusive o termo vacina vem do latim vacinae, de vaca, ou relativo à vaca. Esse termo, presente na expressão latina, varíola vacinae, para descrever a doença conhecida como varíola das vacas. O médico naturalista britânico, Jenner, observou que os animais tinham uma versão mais branda da varíola. Possivelmente esses animais que tinham uma versão mais branda da varíola tinham já uma resistência natural. Então decidiu traçar um experimento. Jenner inoculou numa criança James Phipps usando pus de um indivíduo infectado e, apesar de ter febre e algumas lesões, a criança não desenvolveu a infecção completa. Assim descobriu que se uma pessoa fosse contaminada pela ferida da varíola bovina, uma forma muito mais branda da doença ficaria livre de pegar a varíola humana. Estava descoberto o princípio básico da vacina. Então, na realidade, a vacina, o princípio básico da vacina é ensinar o sistema imunológico. Então, com um antígeno, né, uma parte daquele patógeno que é menos eficaz. Então, dessa forma, o sistema imunológico ele vai criar anticorpos e vai defender preventivamente, caso haja, vai estar mais forte preventivamente, caso haja uma infecção. Jenner foi inicialmente ridicularizado e teve que comprovar sua teoria realizando diversos outros testes, inclusive no seu filho. Porém, com o passar dos anos, as vantagens da vacinação foram aceitas pela comunidade médica. Então, Edward Jenner criou a vacina contra a varíola e ajudou a erradicar essa grave doença. Diante dessa observação, em 1796, Jenner inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes, que possuía a doença cowpox, uma vaca, né? Em um garoto de 8 anos chamado James Phipps. É a história que eu já contei antes. Né? Então, sobre a medicina heróica. Né? Então, a medicina heróica é um período, né, que aconteceu já, voltando para a América, né? Período que aconteceu mais nos Estados Unidos, um período que precedia já a Guerra Civil Americana, onde tínhamos uma medicina, principalmente nos Estados Unidos, muito desacreditada, em toda a América, mas nos Estados Unidos também, no Brasil também, uma medicina muito desacreditada e que era marcada por uso do calomel, que era uma espécie de sal de mercúrio. E nós sabemos que o calomel, olha só como era o conhecimento da medicina na época, né? Era um conhecimento empírico, totalmente empírico. Provavelmente eles deram calomel para alguém que melhorou por outro motivo e passaram sistematicamente a utilizar o calomel, sendo que o calomel é composto de mercúrio, é tóxico. Então, as pessoas pioravam usando o calomel, né? Intoxicavam. Então, a medicina, as pessoas passaram a querer chás, né? Querer botânicos, querer tudo que era natural, mas não querer nada de medicina. E a gente vê isso na colônia alemã também. Muito comumente o pessoal mais velho até prefere tomar um chá do que no médico, mas a gente entende que os colonizadores alemães vieram para o Brasil justamente nessa época. E isso com certeza passou de pai para filho, né, essa crença de que é melhor tomar chá do que ir para o médico. Então, né, após logo essa época da terapia heróica, né, terapia heróica é esse período do uso do calomel, surgiu então outras áreas, outras atuações mais naturais, né, outras versões mais naturais, os movimentos botânicos, os movimentos homeopáticos, os movimentos ecléticos. Surgiu aí, em 1874, a osteopatia, que era digamos, nos Estados Unidos ficou considerada uma especialidade médica, né, sendo que na Europa é considerada uma profissão em separado. Né. A osteopatia ela foi criada, então, por Taylor Still, né, Dr. Still, em Kirksville, que era um médico, ele era um médico prático, né, um médico que foi, digamos, diplomado, talvez antes da Guerra Civil, né, mas teve uma grande atuação na Guerra Civil, então ele, na realidade, nunca estudou formalmente medicina, um curso completo de medicina, mas ele era licenciado médico, porque naquela época
o médico ele tinha uma prática de acompanhamento clínico, ele recebia experiência de acompanhamento e ele era titulado e licenciado dessa forma. Tá? Então, ele criou The American School of Osteopathy, que é a escola americana de osteopatia, e começou a formar médicos osteopatas. Né? E teve até alguns dos discípulos dele que observaram esse crescimento, esse desenvolvimento da osteopatia, como Little John, que levou para a Inglaterra a osteopatia, e lá na Inglaterra já virou uma profissão em separado. Os 4 princípios da osteopatia: a estrutura governa a função, de acordo, né, com o Dr. Andrew Taylor Still, que é o criador da osteopatia, falava sobre a unidade do corpo. Tudo que há no corpo humano está interligado e interagindo. Né? Eles falam muito de fáscia, de tecidos moles. Né? Então, a autocura. O tratamento osteopático respeita a capacidade e autorregulação do corpo, chamada de homeostase e controle da alostase. E também a lei da artéria. Então, a circulação, melhora da circulação. O sangue é importante para a cura. Né? Então, isso são os princípios da osteopatia. Em 1895, nós temos aí o advento da radiologia. O Wilhelm Röntgen, em 1895, até hoje na Alemanha, né, se fala quando se pede um raio-x, né, eles pedem um Röntgenaufnahme, quer dizer, pedir um raio-x, né, no nome, né, um Röntgen no nome, né, que é o raio-x, né. Então foi o médico alemão Röntgen, um físico e engenheiro, né, ainda não era médico, né, físico e engenheiro, e primeiro Nobel de Física ocorrido em 1901. Tá? Ele ganhou o prêmio Nobel. O pesquisador foi responsável por detectar a radiação eletromagnética nos comprimentos de onda que conhecemos como raio-x. Ao usar um tubo de Crookes, ele investigava uma estranha luz amarela esverdeada emitida por uma placa fosforescente em seu laboratório. Röntgen imaginou que algum tipo de raio ou energia estaria produzindo aquele efeito. Ele pediu à sua esposa que colocasse a mão esquerda sobre uma chapa fotográfica e ligou o tal aparelho por 6 minutos. Quando revelou a chapa, encontrou o desenho dos ossos dos dedos de Berta, que era a esposa dele, e a silhueta de sua aliança. Eram os raios-x. Inclusive a Berta disse, eu vi a minha morte. Essa foi a frase da Berta. Então, pessoal, nós temos depois, no mesmo ano, né, da descoberta do raio-x, nós temos a descoberta da quiropraxia. Então, rivalizando com Andrew Taylor Still, surgiu a quiropraxia. A quiropraxia, ela já nasceu estrutural, né, como diz assim. A osteopatia, ela nasceu antes, mas totalmente diferente. Ela nasceu muito mais com tecidos moles e a quiropraxia muito mais com a coluna vertebral, com o trabalho em cima da coluna vertebral, com a descoberta do ajuste. Então, o D.D. Palmer, ele foi o descobridor da quiropraxia, ele desenvolveu o primeiro ajuste. Era sabido que ele já manipulava antes, fazia manipulações, era magnetoterapeuta, da mesma forma que o Andrew Taylor Still, mas ele disse assim, ó, eu afirmo que não sou o primeiro a manipular uma vértebra subluxada, mas eu sim sou o primeiro a corrigir uma vértebra subluxada, utilizando processo pinhoso e transverso como alavanca para realizar o ajuste quiroprático. E ele dizendo que o ajuste quiroprático era diferente da manipulação e, de fato, é mais específico. Né? Sabendo que não existe especificidade 100% no ajuste, mas existem técnicas mais específicas do que outras. Então, aqui a ilustração do primeiro ajuste quiroprático é feito nessa mesa aqui, unpadded, nessa mesa aqui dura, né? O nose breaker é a mesa que foi feito o primeiro ajuste, quebra-nariz, né? E essa mesa baixa ficou, né? Até hoje as mesas de quiropraxia são baixas mesmo, usando, né, o peso do corpo do doutor, né? Para realizar o tratamento. E esse foi o primeiro paciente, um afro-americano, Harvey Lillard. E esse Harvey Lillard, então, ele estava com uma deficiência auditiva já há alguns anos, né? E após o ajuste, ele passou a ouvir os barulhos das carruagens passando na rua, como ele disse. Então, a quiropraxia já tem uma teoria um pouco diferente, que é, em vez de lei da artéria, lei, entre aspas, lei do nervo, né? Não é assim, mas na realidade a quiropraxia preconiza que
o sistema nervoso, que é importante, não o vaso, né? E isso está diferenciado num livro chamado Modernized Chiropractic. Esse livro chamado Modernized Chiropractic é um livro que foi o primeiro livro de quiropraxia, escrito por alunos de Palmer. Então ele fala com a subluxação como a causa das doenças, né? O de Palmer, né, preconiza isso. Já o livro, né, do Modernized Chiropractic já não fala tanto isso, mas as subluxações, né, geram interferências no sistema nervoso e essas interferências causam as doenças. Então, o importante é tratar a causa, né? Não adianta tratar o sintoma. Esse é o principal foco da quiropraxia. E também, tanto a quiropraxia quanto a osteopatia eram vitalistas, né? Usavam neovitalismo, né? O vitalismo, né, que tipo, o corpo tem uma substância, um poder de se curar, né? O corpo tem uma força de se curar. A força que fez o corpo cura o próprio corpo. Tá? Bom, falando de cuidado humano, né, nessa mesma época, né, quando surgiu o poliomielite, surgiram os processos, digamos, mais especializados em enfermagem. Lembrando que mulheres cuidando de pacientes existem desde o início da história, bem retratado, né, na Bíblia, no período cristão, né, essa questão do cuidado humano, das mulheres cuidando de doentes. Né? Isso não significa que só a mulher que cuida de doente, mas o cuidado humano realmente é uma ciência. Ele desenvolveu muito no período aí de precedendo ali os surtos de poliomielite, né? Isso eu não citei ainda, mas os surtos de poliomielite que aconteceram a partir do século XIX, né, até a Primeira Guerra Mundial. Então, tiveram muitas amputações na guerra e muitas lesões de guerra, e também o surto, na Primeira Guerra principalmente, e o surto, as guerras das trincheiras, né, a famosa Guerra das Trincheiras, e o surto de poliomielite. Então, aí temos também cura de tecidos, né? cultura de tecidos, que é o fato de conseguirmos cultuar, gerar formação de tecidos em laboratório, tecidos inclusive tecidos humanos, hoje é possível. Olha, é possível, daqui a pouco vai ser possível ter um órgão em laboratório, bem provavelmente. O americano zoologista Harrison foi responsável por descobrir como cultivar células vivas em laboratórios independentes das plantas ou animais de onde vieram. A descoberta permitiu a verdadeira revolução no estudo da histologia e da patologia. Além disso, possibilitou o estudo de moléculas e células de organismos vivos. Outra coisa é o Nicolau Anikov, 1912, que ele descobriu o colesterol. A história pelo qual ele descobriu o colesterol, dizendo que, né, a gema de ovo fazia mal, não vou nem ler isso aqui, porque na realidade não é o estudo. Ele descobriu o colesterol, ok, mas a forma como ele descobriu as ideias dele, né, as conclusões dele sobre que o colesterol vinha da gema do ovo, hoje já se sabe que não, né? Então, os estudos, a pesquisa, a forma que se angariavam os dados naquela época ainda era ultrapassado, em 1912. Mas ele, de fato, descobriu o colesterol com experiências com gemas de ovos em coelhos, entendendo que o coelho não é igual ao ser humano, o metabolismo do coelho é totalmente diferente, então ele já postulou que se o homem comesse frango, ele ia ter mais colesterol. Então, na realidade, mas enfim, estudando os coelhos, dando mais gemas de ovos a eles, ele então descobriu que eles aumentavam mais o colesterol. Ele deduziu que então isso aconteceria também nos homens, e isso não é real, não é realidade. As pessoas muitas vezes divulgaram que gema de ovo fazia mal, trazia colesterol. No ser humano isso não acontece. Tem vários estudos indicando que é possível ingerir à vontade gemas de ovos, né, e não causa mal, né, não vai aumentar o colesterol. E o Alexander Fleming descobriu a penicilina, a gente já citou, foi um biólogo, botânico, médico e farmacologista britânico, e ele descobriu a penicilina. Ele, na realidade, perdeu alguns filhos, né, com meningite, se eu não me engano. Né. Ele desenvolveu, ao observar culturas de bactérias e fungos, o médico percebeu halos ao redor de focos de crescimento do fungo gênero Penicillium. Era como se a partir daquele ponto as bactérias não se desenvolviam, porque essa substância no fungo ela era um anti-vida, era um antibiótico, era um antibacteriano, né?
Então, as bactérias não cresciam com essa substância, né, da penicilina. Assim, ele descobriu em 1929 a fórmula da penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. Olha só que legal. Contudo, foram necessários mais de 12 anos para que chegasse a etapa de ministrar a nova fórmula em humanos. O fato ocorreu somente durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, a base dos antibióticos, a penicilina, revolucionou a medicina e deu um impulso decisivo à moderna indústria farmacêutica. Dado os seus descobrimentos, em 1945, foi laureado com o Nobel de Medicina. E aí depois, né, nada mais, nada menos que o Maurice Wilkins, em 1953. Então, atualmente fazemos vacinas e medicações, até mesmo o genoma humano mapeado. Toda essa revolução deve-se, em maior parte, à descoberta do ácido desoxirribonucleico, DNA. Então, o Maurice Wilkins, ele descobriu o DNA. Então, James Watson e Francis Crick são uma dupla de cientistas que publicaram em 1953 um artigo onde desvendaram o mistério da estrutura de espiral que caracteriza a chave da vida. Aí temos outro trabalho, depois né, que é o do Watson e Crick. Né? Então, outro trabalho interessante. No entanto, a façanha não seria possível sem os estudos do físico neozelandês Vikings. Ele foi responsável por isolar uma molécula de DNA e fotografá-la com um raio-x revelando a forma helicoidal. Então, o que seria do Watson e Crick, né, o modelo Watson e Crick de dupla hélice, né, que é do DNA, se não tivesse o papel, né, de isolar no raio-x o DNA, o Maurice Wilkins, em 1953, no mesmo ano que o Watson e Crick desenvolveram o modelo do DNA. Então, tudo isso que a gente falou, né, fez, né, com que desde que a medicina, né, filosófica, desde o bastão de Esculápios, né, desde o surgimento lá do Pagé, desde o surgimento da medicina, né, baseada lá na religião, né, nos costumes, na Mesopotâmia, etc., nós sabíamos que o filósofo era o médico e o médico fazia tudo na saúde. Hoje o conhecimento da saúde aumentou muito, o conhecimento aumentou muito. Então as decisões não são tão somente baseadas em hierarquia, né, mas baseadas em evidência científica. E aí nós temos várias profissões, né, atuando, né, juntos e utilizando do conhecimento comum, né, saberes da pessoa, da comunidade, ideias e crenças, conhecimento empírico, né, o conhecimento empírico ele gerou enganos, né, muitos enganos ao longo da história, mas também gerou alguns acertos. E o conhecimento inicia como baseado, o que é empírico, né? Baseado na experiência. O conhecimento é inicialmente da experiência, depois ele deve ser validado pela ciência. Então, o conhecimento relacionado com uma falsa percepção, por isso pode ser falso ou não, né? Pode ser falso ou não, né? Pode ser não confiável, mas em alguns casos é verdadeiro. Então, o conhecimento científico ele vai validar esse conhecimento empírico da nossa observação e ele vai ser testado por uma metodologia científica que não vai deixar com que nossas emoções, como nossa percepção, como a nossa vontade impere sobre o resultado da nossa pesquisa, e sim por uma metodologia imparcial. Então, isso vai remontar ao que é a prática baseada em evidência e cada vez mais nós vamos transformar os nossos conhecimentos baseados na nossa avaliação clínica, nosso atendimento, em um conhecimento científico que vai poder ser utilizado para mais pacientes.